É uma série que hoje eu creio que a gente termina ela e é muito importante a gente ter essa noção. Até eu estive conversando com o irmão ontem, ele disse: pastor, eu não prego sobre Apocalipse, porque Apocalipse é muito complexo. Apocalipse não é para qualquer um, e realmente não é. Você não vê pastor pregando Apocalipse, porque realmente você precisa debruçar, você precisa estudar, você precisa realmente buscar para passar entendimento, porque não é todo mundo que consegue entender o livro de Apocalipse. Então é um privilégio você da Igreja Batista Eulan que tem. Nós até fizemos aí o Plano Divino através do século, está lá no YouTube, você vai lá na playlist também do Facebook, está lá coisas ricas que muitas igrejas não têm o que você tem. Então aproveite isso que a gente está passando e possa realmente trazer muito conhecimento da palavra de Deus. Então lembrando que as 7 igrejas da Ásia, diga comigo, as 7 igrejas da Ásia. Mas está fraco, vamos lá, as 7 igrejas da Ásia. Quando nós falamos sobre as 7 igrejas da Ásia, nós lembramos de João, que estava onde? Na ilha de Patmos. E ele então na ilha de Patmos teve a revelação do Senhor glorificado, que na mão direita ele tinha quantas estrelas? 7, que representa o quê? Os líderes, os anjos, né, que eram os líderes dessas 7 igrejas. Os candelabros, 7 candelabros representando aí Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então a primeira igreja que nós falamos, Éfeso, igreja autêntica, apostólica, de 30 a 100 depois de Cristo. Então essa igreja é aquela igreja autêntica, que começou com os apóstolos. Contra deixaste o teu primeiro amor. Mesmo depois desse período da igreja ali no recente, ela também teve essa fraqueza, que deixou o primeiro amor. Começou bem, mas depois foi se esfriando. A segunda que nós temos, Esmirna, mirra, latim, igreja perseguida. Foi a igreja que foi colocado como Marte, que morreram muitas vezes queimados, que foram crucificados, que realmente foram devorados pelos leões, atribulada do ano 100 a 313 depois de Cristo. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa igreja é a única que não tem nenhuma contra ela, só tem elogio, porque ela estava vivendo uma vida de perseguição, de luta. A terceira, Pérgamo, ok? Cidadela grego e uma igreja mundana. Por quê? Depois de 300 depois de Cristo, quando Constantino, o imperador, se converte, então ele coloca a igreja cristã como a principal. E nisso, aqueles que não fossem cristãos deveriam ser mortos. Como muitos não queriam morrer, então aqueles que eram do espiritismo, aqueles que muitas vezes eram da feitiçaria, da idolatria, foram entrando e se infiltrando no meio da igreja. E ela então agora ficou mundana. Contra, seguem a doutrina de Balaão, seduz a pecar, e segue a doutrina dos nicolaítas, que pode pecar. Já a Tiatira, olha ali Tiatira, ó. Tá vendo? Isso aqui lembrando que é na Turquia hoje. Todas elas têm ali ruínas dessas igrejas hoje. Então é algo que aconteceu. Está lá até mesmo na arqueologia para você realmente saber que foi fato. Tiatira foi a igreja papal, que foi do ano, que inclusive corrupta, 590 a 1517 depois de Cristo. Contra, tolera Jezabel e instiga para o mal. Por que nós encontramos aqui a igreja papal? Porque foi essa igreja de 590 a 1517 que começou a ter as indulgências, a Inquisição, isso também a igreja católica. Mas é aquilo que eu até comentei esses dias, que se hoje Martinho Lutero fosse protestar, que foi aonde houve protestantismo por causa das vendas das indulgências. O que eram indulgências? Olha, para você ser perdoado, para você ser salvo, você comprava a sua salvação. Ou muitas vezes até para aquela pessoa que morreu, se você quer que ela se salve, então você comprava a salvação dela, entre aspas.
Então Martim Lutero vem e protesta contra isso. Então por isso que protestante. E aonde veio então a igreja evangélica. Mas eu digo que se porventura hoje Martim Lutero estivesse hoje, nos dias atuais, ele também faria o mesmo com a igreja evangélica. Porque tem muitas igrejas hoje que estão até pior do que essa igreja papal, aonde está fazendo muita coisa errada. Aí a gente vê até mesmo nos YouTube da vida, nos Facebook, né, pessoas fazendo cada loucura que fala como que pode dizer que é uma igreja. Não é verdade? Então, por isso, nós temos que ficar sempre com a palavra. Então, aqui nós não estamos criticando nem A nem B, mas mostrando a realidade, que nós temos que nos firmar com a palavra de Deus. E quando nós nos firmamos com a palavra de Deus, é isso que a gente precisa entender. E se precisarmos ser corrigido, é o que eu falo até mesmo nas minhas orações. Deus, se o Senhor precisar puxar minha orelha, se o Senhor muitas vezes precisar dar uns tapinha, né, pode bater, porque é melhor ser castigado aqui e ser corrigido e se arrepender aqui do que ir para o inferno. Imagina o calor que está aí. O inferno é bem pior. E depois nunca mais sair de lá. Então não é melhor ser corrigido aqui, ser repreendido aqui, porque Deus ama, né? Eu vejo o Vinícius e a Rose, tem os filhos. Quando vocês corrigem, né? Vocês corrigem, mas vocês ficam com dozinha, né? Ai, entendeu? Mas por quê? Vocês corrigem não é porque não ama, é porque ama. Mas quer ver o bem dos dois, né? O Arthur Lourenço. Assim cada um de nós. Então a correção de Deus não é porque Deus não nos ama, mas é porque Ele não quer a gente lá no inferno. Então que você também possa fazer dessa a sua oração. Deus, se tiver alguma coisa em mim que não te agrada, me corrija. Puxa minha orelha, dá uns tapas, Senhor, que eu sinta mesmo essa correção, para que não vá para o inferno, em nome de Jesus. Amém? Então que você não venha tolerar Jezabel. A igreja de Sardes, foi o que eu falei semana passada, no domingo à noite. Conheço as suas obras, tem nome de que vive e está morto. Olha só, era uma igreja morta. Era uma igreja que estava em plena atividade, que estava tendo culto, que estava tendo adoração, que estava tendo louvor, mas era uma igreja morta. A presença de Deus não estava ali. Não era verdadeiro aquilo que se fazia. Aqui, ó, são as ruínas. De qual igreja nós estamos falando hoje? Qual igreja nós estamos falando hoje? Qual que seria depois de Sardes? Da Filadélfia. Essas são a ruína da igreja de Filadélfia lá na Turquia, ok? Está lá ainda nos dias atuais. Apocalipse capítulo 3, do 7 ao 13, diz assim: ao anjo da igreja, lembrando que João estava na ilha de Pátimo, e ele estava escrevendo agora aquilo que Jesus mandou ele escrever para as 7 igrejas. E ele começa a escrever ao anjo da igreja, que era o líder, o pastor daquela igreja, em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Você percebe que o Senhor conhece as nossas obras, conhece tudo o que acontece conosco. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Olha que coisa linda, ninguém pode fechar. Que tem pouca força. Então Jesus está falando para aquela igreja: você tem uma porta aberta, apesar que você tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Olha que coisa linda, Jesus declarando o amor dele para a igreja de Filadélfia. Portanto, guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Então, lembrando que cada igreja representa um período. A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, que eu vou falar à noite, representam o nosso período. Praticamente as duas estão juntas. Uma igreja que o Senhor ama, que o Senhor sabe que tem pouca força, que o Senhor vai nos guardar da provação que vai vir, que é a grande tribulação. Mas também Laodiceia você vai ver num outro patamar que você deve assistir à noite para saber. A carta à igreja em Filadélfia. Então, lembrando, ele estava aqui na ilha de Pátimo, aqui é a Turquia, aqui são as igrejas. Olha só aonde estava a Filadélfia. Esta carta foi direcionada para essa igreja, Filadélfia. E volta aqui as igrejas, né? Vamos lá só repetir os nomes delas. Qual é a primeira? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Entre as 7 cartas às igrejas no Apocalipse, encontramos 2 que não contêm nenhuma crítica das igrejas. A carta à igreja em Esmirna. Você lembra que eu falei que lá não tem nenhuma crítica? Ok? Qual é o elogio que é feito na igreja de Esmirna? Quem lembra? Qual é? Vocês precisam recordar aí, né? Vamos lá, deixa eu te ajudar aqui, ó. Só para você ver. Você viu como é que é importante você prestar atenção? Se você não presta atenção, ó. Ali, ó. Esmirna é a igreja perseguida. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Se ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, aparentemente, ela era uma igreja pobre, mas ela era rica, ou seja, a graça de Deus, a presença de Deus estava na vida dela, dessa igreja. Qual a igreja? Esmirna, ok? E agora, o que nós encontramos ali? Então, não contém nenhuma crítica das igrejas. A carta à igreja de Esmirna, uma congregação pobre que enfrentava perseguição. Aqui mesmo tinha a resposta. E a carta à igreja em Filadélfia, uma congregação fraca. Diga comigo, uma congregação fraca. Ih, mas vocês estão fracos, hein? Não é aqui não, Filadélfia não, né? Vamos lá de novo. Uma congregação fraca e limitada, mas que dependia de Deus. Quantos dependem de Deus aqui? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você e eu dependemos de Deus. É isso que precisamos entender. Os homens tendem a medir força e qualidade em termos de tamanho, poder e riqueza, sim ou não? Se a gente for olhar aqui na cidade de Araçatuba, tem igrejas aqui enormes, né? Com 1.000 pessoas, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, e de repente, olha aquela igreja, tá lotada. Aí você olha aqui, tem aquele gato pingado, mas e aí? Deus vê essa questão de tamanho? Para Deus ele se importa? Tamanho com riqueza? Não. Olha aqui, essa igreja, então Deus não mede força, qualidade em termos de tamanho, poder e riqueza, não. Porque essa igreja de Filadélfia era fraca. Era uma igreja que realmente limitada, tinha suas limitações. Mas ela dependia de Deus, é isso que era importante. Jesus vê as igrejas de forma diferente. Então a gente vê, né? Olha a igreja lá tal, olha a outra, olha lá tá cheia. E Jesus não vê do jeito que a gente vê. Jesus não vê. Independente de sucesso em termos que o mundo vê e mede, Jesus olha para o caráter e o coração de cada discípulo e de cada igreja. Ele sabe muito bem quem pertence a Ele. Ele sabe se você pertence a Ele ou não. Olha ainda as ruínas lá de Filadélfia. A igreja em Filadélfia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. O anjo da igreja em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e que o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. As únicas referências bíblicas a Filadélfia se encontram no Apocalipse. Você sabia disso? Você não encontra sobre Filadélfia em nenhum lugar mais da Bíblia. Só nesse texto. Aqui, ó. A cidade de Filadélfia desfrutava de uma localização estratégica.
de acesso entre os países antigos da Frígia. Você vê aqui, ó, Frígia, que ainda é a Turquia. Frígia, a Lídia, não sei se o pessoal está conseguindo ver lá, né? Ali nós temos a Lídia e a Mísia, ok? Então tudo nessa mesma região aqui, ó. Aqui. Foi fundada pelo rei Pérgamo, Átalo, cerca de 140 a.C. Ele foi conhecido por sua lealdade ao seu irmão, assim dando origem ao nome da cidade, Filadélfia, e significa amor fraternal. Então, a Filadélfia significa amor fraternal, porque ele tinha amor pelo seu irmão, rei Pérgamo, né? Tinha ali amor pelo seu irmão, lealdade. Por isso que veio Filadélfia. A região produzia uvas. Quem gosta de uva? Então ali a região era produtora de uva. E o povo especialmente honrava Dionísio, o deus grego do vinho. Então, infelizmente, também tinha idolatria ali ao deus grego, o Dionísio. A cidade servia como base para a divulgação do helenismo, ou seja, divulgava o falar grego, viver como os gregos. Era uma cidade que procurava viver como os gregos. As regiões de Lídia e de Frígia. Hoje a cidade, olha aqui, está vendo aqui as ruínas? Ó, a gente foi vendo ela em partes, agora a gente está vendo de outra forma, né? Aqui são aquelas ruínas da cidade da igreja de Filadélfia. Mas hoje, ali antigamente chamava Filadélfia. Hoje o nome é Al-Azehir. Se você for lá na Turquia, o nome da cidade de Filadélfia hoje é Al-Azehir, tá? Então esse é o nome hoje atual. Foi localizada num vale e no caminho entre Pérgamo e Laodiceia. Filadélfia foi destruída por um terremoto em 17 depois de Cristo e reconstruída pelo imperador Tibério. Em alguns momentos de sua história, a cidade recebeu nomes mostrando uma relação especial ao governo romano. Depois de ser reconstruída, foi chamada brevemente de Neocesareia, então já tinha mudado o nome dela, durante o reinado de Vespasiano. Foi também chamada de Flávia. Olha só, um monte de mudança de nome. Nome da cidade de Al-Azehir, aqui da mulher dele. E a forma feminina de um dos nomes dele. Atualmente a cidade, aquilo que eu falei, de Al-Azehir, fica no mesmo lugar, construída sobre as ruínas de Filadélfia. Estas coisas diz o santo e verdadeiro, ok? O Senhor que é santo e verdadeiro. Nesta carta, Jesus não empregou as descrições do capítulo 1 para se identificar. Então, Jesus não empregou aquilo que ele se revelou para João, a respeito, né, como ele se manifestou ali, com seu rosto como o sol, os seus olhos como chamas de fogo, seus pés como latões reluzentes. Não, ele não se apresenta dessa forma, mas ele fala que ele é santo e verdadeiro. Ele afirma ser o santo e verdadeiro, são características divinas, porque o homem, ele pode até tentar ser santo, mas infelizmente a natureza nos impede de fazer isso como precisa. E também verdadeiro. Muitas vezes nós falhamos nesse item. Apocalipse 6:10. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julga e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então você percebe que as almas clamando diante do santo e verdadeiro, ou seja, de Deus. Ele é santo e verdadeiro. Repita comigo: santo e verdadeiro. A santidade é uma das qualidades principais de Deus. Deus é santo. Apocalipse 4:8. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de óleo. Imagina João contemplando aqui essa revelação. Você parou para pensar? Se você viesse esse ser angelical, igual João viu, e um dia nós vamos ver, porque estão lá. É um ser do outro mundo. Querendo, vou falar, é um extraterrestre, né? Mas é mais ou menos isso, porque esse ser que estava diante do Senhor, adorando, tinha o quê? 6 asas. Não é uma só, 6 asas.
e ao redor e por dentro estava cheio de olhos. E não somente isso, e não tem descanso e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E essa revelação confirma com Isaías capítulo 6, que Isaías viu também ali os serafins adorando ao Senhor. E da mesma visão, olha aqui Isaías 6,3: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Por que 3 vezes Santo? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. Oh glória, a glória de Deus está aqui. A glória de Deus está aonde realmente cada um busca e clama por ela. Aleluia! O Deus verdadeiro. Então ninguém é igual ao santo, o Deus, santo Deus. Isaías 40, 25. Quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja semelhante, diz o santo. Não tem como comparar Deus. Não tem como colocar nenhum outro Deus. Jamais, porque ele é santo. A palavra verdadeiro é usada frequentemente no Novo Testamento, especialmente nos livros de João, em referência a Deus Pai e Filho, ok? João 3,33, vão repetir comigo? Mas o que aceitar o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Olha 1 Tessalonicenses 1,9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós, como vos converteste dos ídolos a Deus para servirdes o quê? Ao Deus vivo e verdadeiro. Vocês deixaram a idolatria para servir agora, não um Deus feito pelo homem, não um Deus muitas vezes feito ali de barro, mas vocês estão servindo agora um Deus vivo e verdadeiro. Oh glória! João 7,28. Jesus, pois, levantou a voz no templo e ensinava, dizendo: Sim, vós me conheceis, e sabeis de onde sou. Contudo, eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Você viu como é que o Senhor se revelando à igreja de Filadélfia como Deus verdadeiro e santo, e aqui confirmando Jesus, dizendo: olha, quem me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Então Deus é verdadeiro e santo. João 8:28, 26, muitas coisas tenho que dizer e julgar acerca de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Apocalipse 6:10, e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 19:11, e viu o céu aberto, eis que um cavalo branco, e o que estava montado nele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Então lembrando que santo e verdadeiro é Jesus também, porque quem vê Jesus vê Deus. Agora, qual é o nome verdadeiro de Deus? Qual o verdadeiro nome de Deus? Lembrando que Deus no hebraico é Iavé, ok? Iavé. Como não tem ali as vogais, então aí tem aqui o Y, o H, o W e outra normalmente o H. Mas colocaram para facilitar, para entender Iavé, ok? Então esse é o nome que é escrito lá no hebraico, Iavé. O nome de Deus, Iavé. Romanos 3:4. De modo nenhum, antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Enfatiza a sinceridade dele, em contraste com a falsidade dos judeus em Filadélfia. Então ele fala que ele é verdadeiro e santo, por quê? Porque ele está enfatizando que a sinceridade dele, em contraste que havia ali na igreja de Filadélfia, porque tinham certos judeus que eram falsos, ok? Que estavam ali na igreja de Filadélfia. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Apocalipse 3:7. Então aqui,
representando, né, uma chave, uma porta, uma fechadura. Essa linguagem vem de Isaías 22:20. Olha por que então Jesus ele menciona essa questão da chave. Porque em Isaías já falava sobre essa mesma situação, onde a autoridade sobre Jerusalém, aqui ó, Jerusalém é sobre Judá e transferida a Eliaquim. A chave representa autoridade e poder. Olha o texto aqui, Isaías 22:20 ao 24. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Aqui estava vivendo na época do rei Ezequias. E esse homem, Eliaquim, ele que era responsável de abrir as portas do palácio. Entendeu? Assim como aqui você tem as chaves para abrir aqui a igreja, como na empresa que você trabalhar, tem alguém responsável pela chave, sim ou não? Tem lá alguém para responsável. E ele está dizendo: e vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, entregarei nas suas mãos o teu governo. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, a responsabilidade de abrir ali a casa de Deus. Ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Porque no momento que você fecha, só você que tem a chave, na verdade, a não ser se arrombar. Mas no momento que você abre também. E ele diz aqui: fixa-lo-ei como um prego no lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele, pois, pendurarão toda a glória da casa do seu pai, a prole e progenie, ou seja, a geração que virá, todos os vasos menores, desde a taça até os jarros. Todos eles realmente estarão ali diante dessa porta que se abre e porta que se fecha. Aquele que tem a chave de Davi abre e fecha e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Apocalipse 3:7. Então aí está mais uma vez uma porta. Jesus, como descendente real de Davi, controla o acesso ao reino de Deus. Lembrem? É só Jesus que salva. Só ele morreu na cruz. Se a quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então Jesus é o que tem a chave. É ele que controla. É ele que nos dá direito a entrar no céu. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Controla o acesso ao reino de Deus. Ele abre e ninguém é capaz de fechar. E ele fecha e ninguém consegue abrir. Jesus é responsável. E aqui, ó, a porta aberta. E o caminho é estreito, é apertado. Poucos entram por ele. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8. Então tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Como afirmam todas as cartas, Jesus conhece de primeira mão as obras dos cristãos em Filadélfia. Olha que coisa linda. Jesus conhece as obras daquela igreja. Como ele conhece a de Pérgamo, como ele conhece de Tiatira, como ele conhece de Sardes, como ele conhece também ali de Éfeso, como ele conhece de todas as igrejas. Ele conhece. E ele sabe as obras que os cristãos de Filadélfia estavam fazendo. Antes de falar sobre as obras dele, Jesus já oferece encorajamento a esses discípulos. Mesmo sendo servos fiéis, eles sentiram fracos e talvez incapazes de cumprir bem seus deveres ao Senhor. Jesus queria assegurá-los de sua fidelidade para com seus servos. Ou seja, aqueles discípulos, aquelas pessoas que viviam na igreja de Filadélfia, se sentiam fracos. Muitas vezes por causa, talvez era uma igreja pequena, não sei, talvez eram as suas limitações, se sentiam fracos. Mas o Senhor vinha para trazer a eles encorajamento, dizendo: olha, eu coloquei uma porta, ninguém pode fechar. Essa porta está aberta. Portas abertas representam acesso e oportunidades. Atos 14:27. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles, e como abrira aos gentios a porta da fé.
Então isso, a igreja começou realmente a crescer no princípio. E o que foi aberto ali foi o quê? A porta da fé. Ou seja, Deus tem colocado uma porta aberta para mim e para você. Essa porta ninguém pode fechar. Você pode realmente crer nisso? Ninguém pode fechar. Está colocada essa porta. Abre portas de trabalho para seus servos divulgarem a palavra. Deus abre. E os trabalhos que você está, você sabia que de repente Deus tem um propósito para isso? Você não está lá apenas por trabalho. Talvez Deus vai usar você para ganhar uma alma para o Senhor. De repente a escola que você está, Deus te colocou lá porque Ele quer que você ganhe talvez uma alma que está lá. Pense nisso. Você não está lá apenas por estar. Muitas vezes no mercado, muitas vezes em qualquer lugar, Deus quer te usar, a porta está aberta. Agora o que você precisa entender é que o Senhor está contigo. Ele vai te usar. 1 Coríntios 16, 9, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. O inimigo se levanta. Colossenses 4, 3, orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra. Olha só, irmãos, a porta aí também da palavra. Deus me abre uma porta para que eu pregue, muitas vezes lá na minha empresa, muitas vezes lá no comércio, muitas vezes lá na minha família. Abra uma porta, vou lá para o rancho hoje, Senhor, abre uma porta para que eu pregue. Olha só, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pela qual também estou preso. Paulo estava preso nessa época, mas ele, Senhor, abre uma porta. Aqui, ele não fala especificamente da natureza das oportunidades dadas aos discípulos em Filadélfia, mas garante que as portas ficariam abertas. Deus está abrindo portas aqui hoje. Quantos creem? Diga amém. Deus está abrindo portas que estavam fechadas. E olha o que ele diz aqui, que tem poucas forças. Irmãos, muitas vezes realmente nós sentimos fracos, né, irmã Vitalina aqui hoje. Nós chamamos ela para orar. Não é verdade? Talvez ela sentiu assim, ai meu Deus, né? Quem sou eu? Mas é isso que Deus usa. Muitas vezes aquele que talvez acha que não tem força nenhuma, é esse que Deus vai usar. Fraqueza nem sempre sugere pecado. A pessoa é fraca, mas isso não quer dizer que ela está em pecado. Apenas fraqueza. Jesus não condena esta igreja por nenhum erro, mas diz que ela tinha pouca força. Você vê, Jesus não condena como não condenou Esmirna, mas diz, você tem pouca força. Pode ser que fossem poucos em número, talvez uma igreja pequenininha como a nossa, ou de outra maneira limitados em capacidade de fazer muita coisa. Quando reconhecemos as nossas próprias limitações e fraquezas, devemos confiar mais em Deus e depender da sua força. Que nem o Lucas é forte, mas ele sabe que muitas vezes aqui para tocar, Senhor, quem sou eu? Mas ele está sabendo que não é na força dele, mas é na graça de Deus. E ele está aqui hoje, né, tendo essa disponibilidade. E isso agrada o coração de Deus. Como qualquer um de vocês que de alguma forma talvez tenha ajudado, tanto muitas vezes na oferta, no dízimo, orando, ou muitas vezes evangelizando, compartilhando essa live. Você ainda que aparentemente tem pouca força, mas Deus confia em você, porque você confia nele. Aleluia, ele confia que você realmente vai ser um instrumento na mão dele para evangelizar, para abençoar muitas vidas. 2 Coríntios 12, 9 ao 10, e ele me disse, a minha graça te basta. A graça de Deus, diga comigo, a graça de Deus me basta. O que é graça? É o favor imerecido, a gente não merecia. Paulo aqui, ele tinha orado por 3 vezes, ele tinha uma fraqueza, ele tinha um espinho na carne que não se sabe o que é, e ele pediu para Deus tirar. Mas olha o que o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando eu digo que eu sou fraco, aí eu sou forte. Porque é na minha fraqueza que eu dependo de Deus. Porque aquele que muitas vezes que acha que é forte, fala, eu não preciso de Deus. Então Deus não vai agir. Mas na minha fraqueza, Deus realmente se manifesta. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Diga, eu sou forte, porque o Senhor me fortalece. Amém? Talvez você se acha fraco, mas você é forte por causa do Senhor. Pelo que sinto prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Está sendo perseguido? Está sendo injustiçado? Se alegre, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Então você que está achando fraco, você é forte. Você é forte, porque tem uma porta aberta. Deus está contigo. Deus realmente vai te abençoar, em nome de Jesus. A sinagoga de Satanás. E aí, havia uma sinagoga de Satanás, uma congregação de falsos judeus. Irmãos, infelizmente a religião, ela complica muita coisa, porque muitas pessoas hoje não se salvam por causa da religião, porque deixam Cristo de lado. E aqui também na época não era diferente. Os judeus, que eram legalistas, aquela coisa toda, impediam que muitos fossem salvos. Também em Esmirna, sabemos de livros de Atos que as primeiras perseguições da igreja, tanto em Jerusalém como na Ásia, foram feitas por judeus. Os próprios que crucificaram Jesus, que deram a sentença, eram judeus. E muitas vezes nós temos que tomar cuidado, até lutas dentro da nossa casa, muitas vezes na nossa família, na igreja, são pessoas que estão perto da gente. É aquela pessoa que deveria estar nos apoiando, é aquela pessoa que deveria estar nos ajudando, não é verdade? Mas é a primeira que está colocando a faca, não é verdade? Aí fala, meu Deus, como é que pode? É do mesmo sangue, entendeu? Está ali do meu lado, era para estar me ajudando, era para estar junto comigo, entendeu? Até mesmo na igreja, é isso que nós temos que tomar cuidado. A igreja em Filadélfia sofreu por causa desses falsos judeus, e assim também tem os falsos cristãos, e tem muitos falsos. Que você não seja esse falso. Os humilhados serão exaltados. Repita comigo, os humilhados serão exaltados. Lucas 14:11. Aquele que se humilha será exaltado. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Deus faz, irmãos. Quantas pessoas se levantaram contra a minha pessoa, que o Senhor teve que realmente fazer com que ele se prostrasse e reconhecesse que realmente Deus era comigo. Outros, infelizmente, até partiram, porque realmente não mexe com as meninas dos olhos de Deus. Eu e você somos a menina dos olhos de Deus. É aquela coisa, se você colocar o dedo aqui no teu olho, automaticamente o olho fecha. Na verdade, muito rápido, é menina dos olhos de Deus. E aí Jesus, a palavra de Deus diz que eu e você somos as meninas dos olhos de Deus. Não mexa naquilo que é de Deus. Apesar de serem fracos, os discípulos em Filadélfia ficariam do lado do vencedor. Seriam exaltados acima dos seus inimigos. Isaías 60:14. Os servos fiéis e vitoriosos podem reinar com Cristo sobre as nações. 24 de Apocalipse e Apocalipse 2, 26 ao 27. Mas a glória e a adoração ainda pertencem totalmente ao Senhor. Esta honra serviria de prova do amor de Jesus para com seus seguidores. Os falsos judeus os odiavam, mas o Senhor e Cristo os amava. Então não importa, irmãos, não se preocupa, o irmão lá deixou de, aquela pessoa deixou de me amar por causa de Cristo. Amém. O importante é que Cristo não deixe de te amar, não deixe de se preocupar com você. E para a gente ir para os finalmente, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. É uma orientação e também um alerta, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Guardaste, não desistiram, irmãos. Eu sei que vocês estão aqui hoje, você que está nos assistindo, você não desiste. Como nós cantamos, Ele não desiste de você. O Senhor também não desistiu de nós. Glória a Deus. E que possamos realmente ter essa consciência. Eu não posso desistir da minha fé. Eu não posso desistir de Jesus. Para onde eu irei se só Tu tens Tua palavra de vida eterna? Para onde que a gente vai? Não tem para onde ir. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Irmãos, o mundo hoje está de cabeça para baixo, sim ou não? Olha o que nós estamos vivendo aí, maremotos, estamos vendo terremotos, estamos vendo o aquecimento global, estamos vendo aí a fome, estamos vendo toda a questão do mundo, como estamos observando guerra, rumor de guerra. Irmãos, o mundo inteiro. Então vai experimentar aí um caos ainda muito maior. Isso é o princípio das dores. Mas aqui há a promessa que Ele vai nos guardar.
Oh glória, porque estamos perseverando, Ele vai nos guardar para experimentar os que habitam sobre a terra. Então vai ser tempos difíceis. Os discípulos em Filadélfia seriam guardados num período de provação que afligiria o mundo. Pode ser uma referência à perseguição que começou no reinado de Domiciano, que causou terrível sofrimento e a morte de centenas de milhares de pessoas. Isso aconteceu lá na história, no passado. Mas lembrando que a igreja de Filadélfia e Laodiceia representa os dias atuais. Deus também tem promessa para mim e para você. Independente da natureza específica dessa provação, Jesus prometeu proteção. Oh glória! Mas não isenção de sofrimento. Aí não tem jeito. É aquela coisa, vem o sol quente, muitas vezes sobre os maus, vem, mas a gente também recebe, não tem como. Então aí a questão de sofrimento que todos experimentam. Aos fiéis em Filadélfia, ainda precisariam conservar o que tinham. Ou seja, está difícil, mas conserve. Não deixa ninguém tomar a tua coroa, porque o inimigo quer roubar a tua coroa. Diga para a pessoa que está do teu lado, o inimigo da tua alma quer roubar a tua coroa. Ou seja, a coroa da vida eterna. Conserva o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Olha só, irmãos, isso vai acontecer um dia. Nós vamos lá no céu entrar. E lá nós vamos ser coroados com a coroa da vida, com a coroa que o Senhor tem prometido para aqueles que realmente vencerem. Depois de tudo que Jesus fez e prometeu, os cristãos em Filadélfia ainda teriam que fazer a sua parte. Ainda enfrentariam tentações e correriam o risco de perder tudo que havia alcançado. Mesmo os servos mais fiéis precisam vigiar e permanecer fiéis até o fim. Venho sem demora. A vinda de Jesus traria alívio para os servos que sofriam pelo nome dele, e castigo terrível para os perseguidores e imundos. Para a maioria em Sardes seria um dia de angústia, porque ele viria como ladrão. O Senhor disse para a igreja de Sardes, eu vou vir como ladrão, dia de surpresa. Mas para os cristãos em Filadélfia seria um dia de alívio. Oh glória, vai ser arrebatada, vai subir para o encontro do Senhor. Se for hoje o toque da trombeta, já pensou? Se de repente tocar a trombeta agora, você está garantido? Você está firme aí com o Senhor? Você pode dizer, não, eu vou subir. Ou de repente, talvez você vai ser pego de surpresa porque você ficou. E vai ser triste, porque de repente você pensava que você servia a Deus como realmente precisava. Mas você foi um tolo, uma tola, não valorizou a palavra, não vigiou, não guardou a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. As colunas de Filadélfia racharam e caíram no terremoto algumas décadas antes, mas as colunas no verdadeiro templo de Deus jamais seriam destruídas. As colunas, esse templo tem colunas, por isso que nós estamos aqui, protegidos. E ele está dizendo que essas não são de pedra, são colunas vivas e firmes. Jesus não fala somente de líderes das igrejas, porque Tiago, Cefas e João, lá em Gálatas 2:9, eram os líderes da igreja na época. Cefas era Pedro, mas de todos os vencedores fiéis, os discípulos do Senhor são ao mesmo tempo pedras vivas e sacerdotes. 1 Pedro 2, do 5 ao 9. Ou seja, eu e você somos pedras vivas, somos sacerdotes. Daí jamais sairá. Os vencedores permanecerão no templo para sempre, gozarão comunhão eterna com Deus. Irmão, vale a pena. Vai ser um dia glorioso estarmos lá na glória. Eu creio que nós vamos olhar um para o outro e dizer, valeu a pena. Valeu a pena a gente estar realmente firme, buscando ao Senhor. Gravarei sobre ele, olha aqui, Apocalipse 3:12, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Glória a Deus. Várias descrições mostram a posição privilegiada do vencedor. Nomes gravados sugerem posse. O vencedor pertence a Deus.
Ele faz parte do povo de propriedade exclusiva de Deus, 1 Pedro 2, versículo 9. Ele também pertence à cidade de Deus, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a noiva de Cristo, 21, versículo 2 de Apocalipse. O vencedor faz parte da noiva da igreja que pertence somente a Jesus. Ele recebe também o nome de Cristo. Jesus confessará abertamente os nomes dos seus servos, Mateus 10, 32. Quem tem ouvidos, ouça. Olha só, Apocalipse dizendo, quem tem ouvido? Você tem ouvido? Ouça. Não somente ouça no sentido de ouvir, entra no ouvido e sai para o outro lado, não. Ouça, coloque isso dentro de você. Jesus viria logo para castigar e salvar. É importante ouvir a sua mensagem e estar preparado. Jesus virá a qualquer momento. Vai acontecer o arrebatamento. A qualquer momento a trombeta vai soar. Por isso, prepara-te para encontrar com teu Criador. Feche os seus olhos agora. A igreja de Filadélfia, a igreja que tinha pouca força, mas que o Senhor colocou uma porta aberta. Eu quero que você neste momento saiba que o Senhor conhece o teu coração. Ele conhece as suas fraquezas. Ele conhece as suas limitações. Ele conhece muitas vezes que você talvez não consegue algumas coisas, mas Ele está contigo. É nessa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa, porque é nessa fraqueza que você depende de Deus. Então que hoje você coloque a sua casa, que você coloque a sua saúde, que você coloque o seu trabalho, que você coloque os seus sonhos, seus projetos totalmente na dependência de Deus. E diga, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas. Senhor, não me deixe negligenciar, não me deixe, Senhor, Deus, de deixar de vigiar, Senhor, para que venham e roubem a minha coroa, mas que eu fique firme, que realmente seja uma coluna na casa de Deus, que eu seja um homem, uma mulher que ora, que clame, que evangelize, que busque o Senhor. Deus, ajuda-me cada dia mais a ficar firme, não me deixe, Senhor, retroceder, não me deixe desviar, não me deixe, Senhor, se afastar da tua presença, mas que eu seja, Senhor, canal de bênção por onde eu passar. A honra é tua, a glória é tua, o Senhor que é santo, o Senhor que é verdadeiro, o Senhor que é justo, o Senhor que é maravilhoso. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a toda a adoração para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Equipe de louvor, em nome